aos irmãos para abrirem a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Capítulo 16, nós vamos estar lendo a partir do verso 29 até o verso 32, Atos dos Apóstolos, Diz assim a palavra do Senhor: O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, vamos juntos, igreja, em uma só voz? Creia e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Nessa noite queremos compartilhar com toda a igreja, aqueles que assistem a transmissão também desse culto, sobre o tema grandiosa salvação, tomando como base, então, esse texto que lemos e, é claro, o seu contexto também. Esta é uma das passagens das Escrituras que certamente se encontra entre as mais conhecidas, especialmente os versos 30 e 31. São passagens bíblicas citadas por muitos pastores, missionários, pregadores da palavra do Senhor, evangelistas. Então, de uma forma geral, a igreja tem um certo conhecimento sobre esse texto. E só compartilhando também, na quinta-feira, as quintas-feiras têm sido momentos muito especiais, onde nos reunimos com os homens para estudarmos a palavra do Senhor. E nós, na quinta-feira passada, compartilhamos um pouco sobre esse capítulo, o contexto dessa passagem e deste acontecimento extraordinário. Então, só para situar a igreja no contexto dessa passagem que nós acabamos de ler, ela faz parte da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele tenta pregar a palavra de Deus em duas regiões, mas ele é impedido, então, de realizar isso pelo Espírito Santo. E à noite, então, ele tem uma visão de um homem que está em pé,
em uma região conhecida como Macedônia. E esse homem dizia para Paulo e para os seus companheiros: passem para cá e venham nos ajudar. Em obediência àquela visão, o apóstolo Paulo, juntamente com os seus companheiros, vão para essa região da Macedônia. E eles chegam então a uma cidade por nome de Filipos, que era a principal cidade daquele distrito ali da Macedônia. Eles então começam a compartilhar a palavra do Senhor, o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não demora muito para surgirem as lutas, as provações, as perseguições e, é claro, as prisões também. Após o apóstolo libertar uma jovem escrava, que era possuída por um espírito das trevas, por um demônio, quando Paulo repreende o demônio, ordenando que ele saia do corpo daquela jovem, os donos dela, os senhores daquela jovem, ficam furiosos, ficam indignados. E por que eles ficam indignados? O natural seria nos alegrarmos ao ver uma pessoa sendo liberta de um espírito das trevas, de um demônio. Mas aqueles homens ficaram indignados. Por quê? Porque aquele espírito que estava naquela jovem era um espírito adivinho. Realizava adivinhações. E várias pessoas daquele distrito, várias pessoas da cidade de Filipos, iam até aqueles homens, a fim de que o espírito que estava naquela jovem adivinhasse em favor deles. E é claro, aqueles homens, senhores daquela jovem, cobravam. E com isso eles ganhavam muito dinheiro. Então, quando Paulo, indignado com aquela situação, ele repreende o espírito das trevas, o demônio, e ordena que ele saia do corpo da jovem, a jovem ficou então restaurada espiritualmente e não adivinhava mais, porque na verdade não era ela que estava fazendo aquilo, era o espírito das trevas que estava possuindo ela. A palavra do Senhor é clara em nos dizer que nenhum adivinho herdará ou entrará no reino dos céus. A adivinhação não tem nada a ver com o reino dos céus, tem tudo a ver com o reino das trevas. Então, aqueles homens ficaram furiosos, indignados, pegaram então Paulo e o seu companheiro Silas e o levaram para a praça pública daquela cidade. Rasgaram certamente as suas vestes, e ali em praça pública, deram ordens para que os dois fossem açoitados com varas. E no mínimo eles levaram ali 39 açoites. Isto é, se eles tiverem seguido a regra usada pelos romanos, que é uma quarentena menos um. De tal forma foram os açoites que, com certeza, suas costas ficaram dilaceradas, ficaram em carne viva, sangrando. Após a punição, o castigo ali aplicado, irregularmente, porque não houve nenhum julgamento formal, arbitrariamente, as autoridades então dão ordens para que o carcereiro da cidade de Filipos
levassem os dois e os colocassem no cárcere interior da prisão da cidade, tendo suas mãos acorrentadas e os seus pés também acorrentados a um tronco. Porém, por volta das 12 horas da noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E eles faziam isso em alta voz, de tal forma que todos os presos que estavam naquela prisão ouviam as orações e os louvores. Eu acredito que Paulo e Silas tenham procurado os hinos que apresentassem uma mensagem de salvação. Visto que estavam acorrentados, não podiam ir nas celas e pregar para os presos, de lá de onde estavam, e como estavam, decidiram pregar. Eu quero rapidamente aqui abrir um parênteses, porque essa situação deve nos trazer uma profunda reflexão e devemos tirar uma lição grandiosa para nossas vidas. Paulo e Silas eram homens como nós somos, discípulos do Senhor como nós devemos ser. O mesmo Salvador deles é o nosso também. Eles tinham todas as razões desse mundo para reclamarem, para murmurarem, talvez para espraguejarem. Mas decidiram orar e cantar ao invés de fazer isso. As costas arrebentadas, as correntes maltratando seus pulsos e os seus pés, tornozelos. Mas ao invés de murmurarem, de reclamarem, eles decidiram orar e cantar louvores a Deus. Quantos de nós cristãos hoje, se algo nos faz espirrar, se caminhando, tropeçamos com o dedo em alguma pedra, então já murmuramos, já espraguejamos. Quantos de nós cristãos hoje, chegamos em casa, e se a comida não estiver do nosso agrado, nós então começamos a reclamar. Se formos uma viagem para um trabalho missionário e o carro não tiver ar-condicionado, nós então reclamamos. Se chover demais, nós então reclamamos. Se chover de menos, nós então reclamamos. Então, até para Deus é difícil. E olha que Ele é Deus. Até para Deus é difícil nos agradar. Porque se estamos com a barriga vazia, reclamamos. E se ela está cheia também, nós reclamamos. Mas esses homens nos ensinam e devem nos inspirar profundamente. Ao invés de reclamarem, eles decidiram orar e cantar louvores a Deus. E enquanto faziam isso, os céus responderam. Enquanto faziam isso, suas orações e os seus louvores chegaram diante do trono do Todo-Poderoso, que imediatamente respondeu: aquele que governa os céus e também a terra, que controla os furacões, as tempestades, que controla os terremotos, logo respondeu, ordenando justamente que um terremoto
abalasse os alicerces daquela prisão, de tal forma que não ficou uma única corrente que não fosse quebrada, não ficou uma única porta ou grade de cela que não fosse aberta. Diante daquele acontecimento, o carcereiro da cidade entrou em pânico. O texto, depois você pode estar lendo, vai dizer que ele estava dormindo. E ele então acordou atordoado. E quando ele acorda, no meio daquele acontecimento grandioso e inexplicável para ele, ele entra em desespero ao ver todas as portas das prisões abertas. E pensando que todos os prisioneiros haviam fugido, ele saca a sua espada da bainha e então se propõe ou se lança em direção a ela para um suicídio. Paulo e Silas então grita em alta voz para eles: não faça isso, todos nós estamos aqui. E é justamente nesse momento em que aquele homem faz certamente a mais importante pergunta da vida, para ouvir também a resposta mais contundente e excepcional. Sua pergunta foi: o que devo fazer para ser salvo? Mas à frente nós vamos ver que a melhor forma de fazer essa pergunta não é o que devo fazer, mas como posso ser salvo. E aí nós vamos estar explicando o porquê que a melhor forma dela seria como posso ser e não o que devo fazer. Mas antes eu quero me direcionar a você nesse momento e lhe perguntar: você alguma vez já fez essa pergunta em sua vida? Você já fez essa pergunta? O que devo fazer ou como posso ser salvo? Quantos têm plena convicção da sua salvação nessa noite? Levante a sua mão. Quantos têm convicção realmente? Eu tenho certeza da minha salvação. Se o Senhor chamar agora, está preparado? Se o Senhor chamar agora, está pronta para se apresentar diante dEle? Amém? Meus irmãos, você alguma vez já respondeu essa pergunta? Porque todo cristão, todo discípulo de Jesus precisa estar preparado para responder essa pergunta, caso alguém lhe faça. Você não pode titubear, você não pode ficar engasgado, você não pode ficar preso, você não pode ficar mudo diante de uma pergunta como esta. Nós precisamos ter a coragem, a ousadia, precisamos saber do conteúdo dessa resposta, que é contundente, que é excepcional. Agora, meus amados, quando nós pensamos em salvação, né, e o nosso tema é grandiosa salvação, nós precisamos considerar alguns pontos importantes. Entre eles, eu destaco estes daqui. Quando pensamos em salvação, então nós precisamos entender que todos precisam dela. Todos. Não há como fazer uma seleção entre os homens dessa terra e dizer: olha, esses aqui precisam e estes daqui não precisam. Todos precisam dela, pois Romanos capítulo 3 e verso 23 diz que todos pecaram e ficaram separados de Deus, ficaram separados da fonte da vida.
Uma outra coisa que nós precisamos saber a respeito da salvação é que Deus deseja que todos sejam salvos. Lógico, visto que todos precisam, então o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Nós não podemos olhar para uma pessoa e dizer assim: olha, eu acho que Deus não deseja salvar esse indivíduo aí não, essa indivídua não. Deus deseja salvar a todos. Se você olhar na sua Bíblia, vai estar escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, que o desejo de Deus é que todos sejam salvos ao chegarem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo do Senhor. Em Tito capítulo 2, verso 11, diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. É que ninguém é merecedor dela. Todos precisam, Deus deseja que todos sejam salvos, mas ninguém é merecedor dela. Eu quero que os nossos irmãos projetem o texto de Isaías, capítulo 64, versos 6 e 7, por favor. Vamos ler juntos esse texto? Ninguém é merecedor dela. Vamos ler juntos o texto. 1, 2, 3, já. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo do imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti. Pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Não há ninguém merecedor dela. Ninguém. Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, é um dom de Deus, não vem por meio das obras, para que ninguém venha se gloriar diante do Senhor. Um outro ponto que nós precisamos saber sobre a salvação é que ela é o maior dos milagres. Às vezes nós pensamos que o maior milagre seria alguém que está lá dentro de uma sepultura ser ressuscitado, voltar à vida. Às vezes pensamos que o maior milagre tenha sido a abertura do Mar Vermelho. Outros pensam que talvez o maior milagre seja uma pessoa que foi despachada por todos os médicos, todos os recursos da medicina, e então ela foi milagrosamente curada. Todos esses acontecimentos certamente são milagres, mas não são o maior. O maior milagre que existe é o milagre da salvação de um homem, de uma mulher. Por quê, pastor? Porque salvação é a vida de Deus sendo concedida através de Jesus aos que estavam espiritualmente mortos. Salvação é a vida de Deus sendo concedida através de Jesus aos que estavam espiritualmente mortos. Efésios capítulo 2, versos 1, 4 e 5, nos fala sobre esta realidade. E assim, meus amados irmãos, estava aquele carcereiro, e também assim estávamos quando o Senhor nos encontrou. Estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. Assim, vamos então voltar ao nosso texto e analisar
a pergunta e a resposta que se encontram ali. Vamos então ao verso 29, na parte B, onde nós temos a pergunta. E a pergunta é: senhores, que devo fazer para ser salvo? Você pode observar novamente aí o texto em sua Bíblia. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Por que que o carcereiro, ao invés de perguntar, senhores, como posso ser salvo? Ele pergunta, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Pastor, e existe alguma diferença aí? Existe sim, uma grande diferença, e você vai perceber. No mundo romano, e em quase todas as nações daquela época, os seus habitantes eram deuses, várias divindades. E por esta razão, eles acreditavam que através da oferenda de sacrifícios e obras próprias, eles poderiam alcançar a sua salvação. Aquele carcereiro era romano. Ele certamente também havia adorado vários deuses e também cria desta forma. Ele acreditava que fazendo algum tipo de sacrifício, algum tipo de ritual, realizando alguma oferenda, realizando alguma obra própria, pudesse receber a sua salvação. E ele queria saber que obra era esta. Acredito eu que, pelo fato de já ter realizado várias obras, ter tido feito vários sacrifícios, e ainda não se sentia um homem salvo, ele pergunta para aqueles ali, rapaz, esses homens são sábios, esses homens, eles servem a um Deus diferente, eles certamente vão poder me dizer qual é a obra que eu ainda não fiz e que eu preciso fazer para ser salvo, para ser salvo. Então, diante do seu desespero, vem a pergunta, o que devo fazer? Mas, meus amados, o Senhor Jesus, Mateus capítulo 19, verso 26, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é o quê? Para o homem é, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Você sabe qual é o contexto aí? Os discípulos estão conversando sobre salvação. E aí Jesus diz para eles logo, olha, para o homem é impossível ele obter a sua própria salvação. Para o homem é impossível ele fazer algo para ser salvo. Somente Deus pode realizá-la. E assim, igreja do Senhor, essas palavras de Jesus devem trazer luz ao nosso entendimento. Devem também quebrar o orgulho daqueles que se acham bons e merecedores da vida eterna. É o que muitos de nós já ouvimos. Mas eu sou uma pessoa tão boa, eu realizo tantas obras de caridade. Olha, eu sou até um bom filho, sou um bom pai, sou uma boa mãe, sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou. Eu já fiz isto, já fiz aquilo, e estou fazendo outras tantas coisas. Meus amados, os seres humanos têm se mostrado capazes de realizar grandes obras, eu não tenho dúvida disto.
obras dentro e fora deste planeta. No entanto, nenhum homem nunca foi e jamais será capaz de fazer algo para conquistar a sua própria salvação. De acordo com as palavras do Senhor Jesus, para o homem é impossível fazer algo para obter a sua própria salvação. Por isso, a melhor pergunta não seria: o que devo fazer para ser salvo? Mas sim, como eu posso ser salvo? Como posso ser salvo? Porque fazer, não há nada que você, que eu, possa fazer para ser salvo. Mas Paulo e Silas entenderam a pergunta. E a sua resposta foi esta. Para Paulo e Silas, eles traduziram aquela pergunta. Para eles foi como que tivessem ouvido: como que eu posso ser salvo? E eles então respondem, verso 31. Creia em quem? Em quem, igreja? Creia no Senhor Jesus e serão salvos. Crer não tem nada a ver com fazer ou realizar algo para Deus em troca da salvação. Isso é loucura e ignorância espiritual. Qualquer pessoa que acredite que é capaz de fazer ou realizar algo para em troca receber a sua salvação de Deus, está equivocada. Isso é engano do seu próprio coração. Isso é loucura e ignorância espiritual. Meus amados, crer tem tudo a ver com um coração contrito e arrependido diante de Deus. Se você observar comigo a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada nos diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 37 e 38, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. No capítulo 3, verso 19, novamente: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Eu acredito que aquele carcereiro, quando ouviu, simplesmente, creia, ele deve ter ficado impactado, impressionado. Quer dizer que eu não tenho que fazer nenhum sacrifício, nenhum ritual. Quer dizer que eu não tenho que realizar nenhuma obra. Quer dizer que eu não tenho que dar nenhuma oferta. Há muita gente vendendo a salvação hoje. E é lamentável porque encontra aqueles que, em sua ignorância, decidem pagar, comprar a salvação. O carcereiro deve ter ficado impressionado e ao mesmo tempo também maravilhado. Quer dizer que é simplesmente crer? Sim, simplesmente crer. Mas crer em quem? Crer em quem, igreja?
Crê em quem, meus irmãos? Não em Jesus Cristo. No Senhor Jesus Cristo. Por quê, pastor? Por que que os apóstolos dão ênfase no Senhor Jesus Cristo? Por que que nesse momento Paulo e Silas não disseram para ele: creia em Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa? Por que que eles usam a palavra Senhor? É porque naquele contexto, e aquele carcereiro sabia muito bem disto, havia apenas um homem que deveria ser chamado de Senhor. No Império Romano todo, apenas um homem deveria ser chamado de Senhor. E não era Jesus Cristo. Era César. Então, aquele carcereiro foi novamente impactado quando escutou essa palavra, Senhor. Ele deveria deixar de crer que César era o Senhor e passar a crer que Jesus Cristo, sim, era, é e continuará sendo o soberano Senhor nos céus e também na terra. Por isso, não apenas em Jesus, mas crer no Senhor Jesus. E meus amados, muitos cristãos daquela época pagaram um alto preço pela fé que professaram, em total submissão a Jesus Cristo como soberano Senhor de suas vidas. Não sabemos se posteriormente aquele carcereiro tenha sido morto por causa da sua fé. Muitos dos nossos irmãos que viveram naquela época foram lançados dentro do Coliseu de Roma porque se recusavam a prestar adoração e culto a César, que era tido como Senhor. Para os cristãos daquela época e também dessa época e de todas as épocas, só é para existir um único Senhor, e é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mas infelizmente, muitos cristãos hoje querem apenas o Salvador, pois não estão dispostos a renunciar ao senhorio de suas vidas e submeterem-se àquele que é Senhor. Querem a salvação, mas não querem submeter suas vidas ao Senhor que concede a salvação e tê-lo como único Senhor e Salvador. Eu já disse que o Senhor Jesus não será o Salvador daquele que não se submete a Ele como Senhor. Há muitos que querem participar da igreja, do reino de Deus, mas querem também desfrutar dos prazeres que este mundo proporciona, dos prazeres que este mundo oferece. Não estão dispostos a pagarem o preço da obediência, da autorrenúncia. Paulo afirma em sua carta aos Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o quê? Que Jesus é o quê, meus irmãos? Senhor. Paulo está escrevendo essa carta aos romanos. Ela foi espalhada em todo o Império Romano, em que César era conhecido como Senhor. Então, Paulo está aqui desafiando aos irmãos e a todos que tivessem ouvindo ou lendo esta carta: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, ainda que para isso você tenha
que morrer por não estar reconhecendo César como seu Senhor. E se você crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se... Observe então o final do verso 31. Para quem é a promessa de salvação? Para quem é a promessa de salvação, irmãos? Para quem é? Para quem é a promessa de salvação, irmãos? É para mim e para a minha casa. É para mim e para a minha família. Meus amados irmãos, não existe uma bênção coletiva maior do que uma família totalmente salva em Cristo Jesus. Há muitos que não estão preocupados com seus filhos, e existem filhos que não estão preocupados com a salvação de seus pais. A única preocupação mesmo é com o se dar bem aqui, com as conquistas aqui. Pais, mães, filhos e filhas tementes a Deus e servindo ao Senhor é certamente a maior herança que podemos ter aqui nesse mundo. É por essa razão que nesse verso é nos dito, verso 32, os apóstolos então foram e pregaram a palavra de Deus a ele, ao carcereiro e a quem? A todos os de sua casa. Agora, meus irmãos, escutem, não há salvação sem a fé, e não existe fé sem a pregação da palavra de Deus. Vou repetir, não há salvação sem a fé, e não existe fé sem a pregação da palavra de Deus. Crer no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa não é algo automático. A palavra foi pregada ao carcereiro e também a todos os de sua casa. Romanos capítulo 10, versos 13, 14 e 17, a palavra de Deus nos diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Verso 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É preciso pregar com as nossas palavras, mas acima de tudo, a nossa família precisa ouvir a pregação feita com nossa vida, com nossos atos, com nossas atitudes. Um filho, uma filha que deseja que seus pais sejam salvos, mas não os honra, não está pregando. Pode falar 1000 palavras, seus pais não irão ouvir. Os pais que desejam que seus filhos sejam salvos, mas dão um mau testemunho,
podem falar 1 milhão de palavras pregando, não terão efeitos. Precisamos pregar com nossas palavras, mas acima de tudo, com o nosso testemunho. Quero lhe convidar a se colocar em pé nesta noite. E em nossa conclusão, compartilharmos 3 lições práticas diante de tudo o que nós ouvimos nesta noite. A primeira lição que eu tiro para nós, na verdade, relembrando, é que nenhuma obra podemos fazer para sermos salvos. Apenas devemos crer de todo o coração em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. A terceira lição, precisamos pregar a palavra para que haja fé que resulte na salvação dos ouvintes. E a terceira, lembre-se disso também. A promessa de salvação é para eu e a minha família. Não é só para você. Por mais difícil que seja os membros da sua família, a salvação chegou até você, ela não é exclusividade sua. Ela é para eles também. E é por acreditar nesta promessa que eu não cesso de orar pela vida dos meus pais, pela vida dos meus irmãos, pela vida dos meus tios, dos meus primos e primas, os quais eu desejo ver salvos. E quando oportunidade tenho, procuro testemunhar. Tenho me esforçado para testemunhar com minhas palavras, mas também com minha vida. E nessa noite nós queremos dar a oportunidade a você que deseja entregar sua vida a Cristo e a partir de hoje ser um discípulo, uma discípula dele. Entregando sua vida para que Ele seja Senhor e Salvador. Se você deseja fazer isso, nós convidamos você a levantar sua mão onde você estiver. Nós queremos orar por você.